Boa noite a todos. Eu que agradeço. Na verdade, eu que tenho a honra de receber esse convite. A doutora Camila lembrar de mim. Eu tenho a honra aqui de contribuir para a advocacia, né? E aí o trabalho da equipe, né, da OAB da Leopoldina realmente é sempre muito unida, né? Muito forte nos trabalhos, né, no esforço do dia a dia. E a ESA não é diferente dentro dessa linha, né, da subseção. Para mim, realmente é uma honra. Eu conheço vários de vocês que estou vendo aqui, não param de chegar ainda novos entrantes, né? Eu estou aqui autorizando, admitindo, mas vários de vocês eu reconheço das aulas na Leopoldina, né? Nossos irmãos lá discutindo, né, direito imobiliário em outras oportunidades que a gente teve. Aqui, amigos, o que eu vou traçar aqui para vocês? Nessa breve aula, não trouxe nem uma apresentação em PowerPoint, para a gente bater um papo. Vou passar de alguns pontos, principalmente alguns dispositivos legais que estão protagonizando essas discussões locatícias nos dias de hoje. Tá? Algumas colocações que a gente já viu, uma enxurrada de ações judiciais, enxurrada falando em nível federal, tá? Em nível Brasil, de discussão de aluguéis. Então, aquele que não conseguia mais fazer frente, o locatário que não conseguia mais fazer frente ao pagamento do aluguel, movia ação. Então, buscava um colega, nós advogados, e mover ação. E aí é muito importante, amigos, e digo isso sem querer ofender ninguém, e dentro do nosso ambiente acadêmico, que é o objetivo da Escola Superior de Advocacia, nós advogados a gente tem que ter muita cautela na hora de processar. Tem que ter muita cautela. Independente da posição que você esteja, defendendo o locador ou locatário, seja causa própria ou causa do cliente. Mover uma ação diretamente não é a melhor alternativa. Tá? Se vocês já viram as transmissões ao vivo, lives, palestras sobre isso, vocês devem ter escutado isso 1 milhão de vezes. Tá? Mas repito aqui de novo, caso algum de vocês não tenha escutado isso. Tá? Tentem, pelo menos, renegociar o contrato antes de mover uma ação. Tá? E aí eu trago para vocês uma aplicação, principalmente o Schreiber sempre defendeu isso, só que ele defende com uma linha doutrinária muito mais, uma linha que eu não concordo, de que se você não renegocia, você não tem o direito de ação. Ou seja, como se eu teria como uma condição de ação de revisão, de aluguel, eu obrigatoriamente teria que renegociar antes. Se eu não tentei renegociar, então não tenho ação. Não vejo base nisso e, na verdade, a maior parte dos julgadores também não vê. Tá? Eu estive recentemente numa discussão em que eu tive a honra de estar com o meu professor, desembargador Marco Aurélio Bezerra de Mello, que é um dos magistrados mais especializados em direito imobiliário que nós temos, não só no Rio de Janeiro, mas no Brasil, e também é a linha dele. Por quê? O artigo 422 do Código Civil Brasileiro, o artigo 422, ele fala o seguinte, deixa eu até compartilhar aqui a tela brevemente com vocês. O artigo 422, ele tem essa redação. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. Lembrando da aula do nosso de sempre eterno professor Silvio Capanema, esse é um exemplo de artigo de disposição legal que é uma cláusula aberta, né? Um conceito jurídico amplo, né? Probidade e boa-fé. O que cabe aqui? Na verdade, cabe diversas coisas. E estaria aqui no artigo 422 do Código Civil um dever implícito de renegociação. Tá? Eu não concordo com essa linha de que você precisa renegociar. Mas eu vejo também com bons olhos, e os juízes também veem, e isso é importante, porque se vocês querem efetividade da prestação jurisdicional, isso
é muito interessante de se ver, mesmo que não seja uma condição da ação, algo que ali, dentro do Código de Processo Civil, eu poderia negar, né, indeferir, porque falta a condição da ação. Não, não é isso. Mas veja que o juiz vai olhar, vai julgar com outros olhos se você teve uma tentativa, fez uma tentativa de negociação. Tá? E aqui, ou seja, não é tempo desperdiçado. Você está agindo de boa fé quando você não processa direto. Eu até vejo um fundo, né, de base jurídica nisso. Mas, quando você tenta e não consegue, já está atendido esse dever de boa fé que você tem com o outro. Tentei, mandei um e-mail, por favor, pode reduzir o aluguel para 25%? Mas você está pedindo um desconto de 75%? Minhas razões são essas. E aí o locador fala, não posso aceitar. Aceito só se for 50%. Você vai falar com o seu cliente. Olha, ele fez 50%, você aceita? Desconto 50%. Aí o seu cliente, olha, não dá. 25% é o máximo que eu consigo e ainda estou pagando o condomínio. Tudo bem, não tem mesmo espaço? Ou não, não dá. Então, ação judicial. Vale a pena você tentar trabalhar um pouquinho mais nessa negociação? Sem dúvida, pessoal. Cada minuto que vocês gastam nessa negociação, certamente, se fechar um acordo é melhor do que ação, não há dúvida. E já não tem mais discussão. Mas como que fica o advogado? E aí vamos falar da parte prática, amigos. Prático. Porque não adianta eu falar aqui, e o advogado precisa trabalhar, precisa comer, precisa cobrar honorários. Eu não vou ganhar dinheiro se não tiver ação judicial. Vai, amigos, cobrem por essa negociação. Cobrem por essa negociação, é muito importante. Não tem... o advogado ou qualquer profissional não trabalha de graça. Ah, mas é só uma ligação. Não, o cliente, a gente vê isso, né, amigo? Você sabe. O cliente fala, poxa, André, você vai me cobrar só porque vai fazer uma ligação? Sim. Ou você faz a ligação. Você não quer que eu faça? Eu vou cobrar por isso. Tá? Então, isso é importante. Esse é o momento. Não estou dizendo que o advogado tem que se sustentar com o infortúnio dos outros. Mas nós resolvemos os problemas dos outros. É assim que nós trabalhamos. Tá? Como médico. O médico não vai torcer que o seu paciente fique doente. Mas a verdade é que ele ganha dinheiro com a consulta, evitando a doença, a prevenção, e depois sim, remediando na cirurgia. Então, a gente trabalha nisso. Ah, mas você pode trabalhar pro bono? Então, aí vocês devem seguir também o regulamento do nosso Conselho Federal, para trabalhar pro bono. Mas todo mundo vai precisar de pro bono agora, tá, amigos? Todos nós. Então, cuidado com isso também, tá? Avalie o caso concreto. Tem alguns casos que vocês podem agir pro bono. Vejam o regulamento do Conselho Federal a respeito disso, porque não tem que ter cautela na hora disso também. Mas a atuação do advogado é de vital importância que esse contato seja qualificado. Citar um caso, sem citar, claro, as partes, em que eu tenho tanto clientes locadores quanto locatários. E vocês podem enfrentar situações semelhantes. Às vezes vocês são os próprios locadores e às vezes vocês são os próprios locatários. Tá? Nós temos uma realidade de, para locação não residencial, principalmente a locação em shopping center, ela é uma. A locação residencial é outra. Vou falar ainda um pouquinho mais sobre isso. Você estão pedindo para você. Quando você faz um e-mailzinho, esse e-mailzinho que parece que é rápido, né, é fácil, você teve que cursar uma faculdade de 5 anos para fazer esse e-mailzinho. Então, não é assim. Né? E quando você entrar em contato, você vai colocar os dispositivos legais. Alguns deles que eu vou falar hoje. Tá? Por quê? Isso tem impacto na outra parte. Para mostrar que a pessoa não está simplesmente pedindo para reduzir o aluguel, te implorando porque quer. Ela precisa e tem embasamento legal para isso. Tá? Mas, ao mesmo tempo, e é o que eu também vou explorar aqui hoje,
não é assim de locatário que moveu uma ação ganha. Não, não é também assim. A verdade é que ambas as partes vão perder alguma coisa. Esse é o cenário de pandemia em que, generalizando, por óbvio, dificilmente o locador vai conseguir manter o valor dos imóveis, das locações. Essa é uma realidade. Tá? É a realidade que nós, advogados, sabendo, a gente tem que falar isso para o nosso cliente. E o locatário, se ele tem esperança de que não vai pagar nada, isso não existe. Se o locatário espera que, a partir da pandemia, porque ele está com o imóvel até fechado, ele não tem que pagar mais aluguel nenhum, calma aí, que não é assim. Né? Avançando um pouquinho mais sobre isso, amigos. Se não me engano, o professor Gustavo ter pedido, pelo menos foi o primeiro que eu vi alegando isso, e depois muitos outros doutrinadores, colegas começaram a alegar a aplicação do artigo 567 do Código Civil. Tá? E aqui fazendo bem aquela diferença, hein, amigos? De locação residencial para não residencial. Tá? Deixa eu até falar do mais fácil. Vamos falar da residencial. Porque a não residencial que é o problema. É o problemão dessa pandemia. A residencial, que impacto a pandemia tem numa locação residencial? Não houve ato algum do poder público dizendo que eu não posso usar um apartamento, que eu não posso usar uma casa. Não existe. Pelo contrário, na verdade, o que se está dizendo é fique em casa, né? Hashtag fique em casa. Ou seja, ao contrário. Na verdade, eu estou estimulando que as pessoas fiquem em casa. Né? Pessoas até que eu estou agora em casa. Né? Então eu poderia largo meu escritório, paro de pagar o aluguel e trabalho de casa, à distância, desde que não receba clientes se eu estiver no condomínio. Né? Ok. Então, locação residencial é outro mundo. O que pode acontecer, e já está acontecendo, é que aquele locatário está com dificuldades financeiras porque ele perdeu o emprego, porque a empresa dele fechou por causa da pandemia e ele perdeu o emprego. Ele não consegue pagar o aluguel. Aquele comerciante está com seu comércio fechado, então ele não consegue pagar o aluguel. Então acontece isso. Nisso, o locador tem alguma obrigação de fazer um desconto de aluguel, de conceder algum benefício? Obrigação, não. Obrigação ele não tem. E aí vamos fazer uma seguinte reflexão, amigos. Quem lida, né, com inadimplência sabe disso, né? O despejo. Despejo é uma ação horrível. Né? Você tem que despejar uma pessoa, mas é uma necessidade, porque eu tenho que ter meu imóvel de volta se você não paga. Né? É um dos motivos para ação de despejo. Né? Artigo 9º, se não me engano, da Lei 8245, de motivos de desfazimento da alocação de um imóvel urbano. Tá? Mas é uma situação horrível. Né? Quem já experimentou ter que despejar uma família é uma situação horrível, horrível. Tá? Realmente, nós advogados a gente tem que ter um coração duro, porque a medida tem que ser feita. Tem que ser feita. E o seu locador espera que você o defenda bem nisso. Né? Mas é horrível. Ou seja, histórias ruins não é novidade. Não é novidade termos situações ruins. Quantas vezes você às vezes já teve que despejar um locatário porque o provedor da família, quem sustentava a família, morreu. E aí ele não tem mais dinheiro. Horrível isso. Mas o locador tem culpa disso? Ele não tem. Ele não tem. Nesse momento de pandemia, o que nós teremos? Nós teremos um aumento dessas situações. Pessoas que vão morrer de Covid, pessoas que vão perder algum ente querido que, de repente, sustentava a casa. E o mais provável, pessoas quebradas, que não conseguem mais pagar o aluguel. Isso vai acontecer de um impacto na alocação residencial. Vou falar ainda da não residencial, que é pior, mas a residencial nós teremos um impacto indireto por conta disso. Não é porque o seu imóvel deixou de ser disponível. Não, ele continua disponível. Na verdade, o seu locatário está usando mais do que nunca, porque ele nem trabalha, ele está ficando agora o dia todo no apartamento, na casa que você aluga para ele. Mas vai acontecer com mais frequência dele ter problemas financeiros e querer renegociar o contrato. Você não tem a obrigação, mas é algo que... Mas aí é mais minha orientação não jurídica, mas
que eu daria para o empresário, para aquele que lida com locação, aquele que é dono de imóveis, é que comece a reavaliar um pouquinho o valor dos aluguéis, porque as pessoas vão começar a abandonar imóvel, não alugar, ou pior, vão ficar no imóvel e vão falar, me despeja, me despeja. Né? E aí, nisso, não tem obrigação, mas vale a pena avaliar uma renegociação de forma que seja possível, mesmo que seja de saída do imóvel. Caso você não consegue sair, tá, eu te isento da multa, mas libera, então, meu imóvel. Tá? O mercado está complicado, amigos. Então, me parece, pelo menos pelo que eu tenho visto dos locadores, eles ainda têm privilegiado o locatário que está ali, está pagando em dia, ou tem interesse de pagar em dia. Né? Porque muitos têm medo de deixar vazio e ficar parado ali, principalmente se for um imóvel em condomínio. E aí você tem que ficar pagando o condomínio. Né? Então, mas aí é uma análise de negócio que nós advogados, aí não é uma atividade da advocacia, é atividade de administração de locações, né? Que muitos de vocês fazem, né? Muitos de vocês fazem. E aí é uma noção que vocês devem ter. Fazendo ainda sem entrar ainda na locação não residencial e shopping center também, falar um pouco dessa questão de despejo. Como que está funcionando o despejo nesse momento? O projeto de lei do Senado, 1179, não foi aprovado ainda. E ele tinha uma condição ali, que felizmente foi modificada, né? A proposta original era muito pior. Ela dava um direito para todos os locatários de redução de aluguel. Né? Isso foi retirado para permitir mais um negociado do que o imposto pelo legislador, até porque o legislador ia fazer uma fórmula pronta, aplicava para todos, e dificilmente isso seria justo. Nem para o locatário, nem para o locador, porque às vezes o locatário poderia receber até um benefício melhor, né? Como já vimos em vários casos. E para o locador também não. Mas existe a possibilidade de não se despejar o inquilino via liminar. E aí, amigos, lembrando vocês, somente via liminar. E o projeto de lei ainda não é lei. Tá? O doutor Oliva, né, presidente do Ibradim, até falou que a expectativa é que nessa quinta seja sancionado o projeto de lei 1179 pelo presidente da República. Tá? Então vamos ficar atentos essa semana, que pode ser que haja alguma novidade nesse sentido. Mas não é nada do outro mundo. Isso significa que no despejo liminar, lembrando as condições do despejo liminar, é aquele que tem um mútuo acordo assinado por duas testemunhas, com prazo de desocupação de pelo menos 6 meses. Dificilmente vocês têm isso. Segundo, despejo liminar é quando você não tem garantias na locação. A grande maioria das locações tem alguma garantia. Se você não tem garantia, realmente, a liminar, se esse projeto de lei 1179 for aprovado da forma como passou pelas casas legislativas, você não vai conseguir o despejo agora, mas pode depois. Tá? Veja que o que acontece, e aí, tirando um pouquinho o projeto de lei, vocês devem ter tido notícias de alguns juízes que não estão executando o despejo agora, mas estão deferindo. Tem alguns juízes que dizem o seguinte: não vou botar a pessoa na rua agora, deixa só terminar o estado de calamidade, que depois eu despejo. Mas ele continua ainda com a obrigação de pagar aluguéis. Ah, mas ele não está pagando. Mas eu executo o fiador, a garantia. Né? Por isso que é muito importante. Eu sempre fui contrário a fazer recomendar locações sem garantia, mesmo com o pedido de liminar. Olhe, claro, não pensei nunca, e quem concorda comigo nunca pensou numa pandemia. Mas olha a situação. Se você fez uma locação sem garantia, porque você tinha esperança de obter uma liminar numa ação de despejo, agora a chance de você conseguir é realmente pequena, porque o juiz, a maioria tem preferido, não vou despejar agora. Então, em alguns casos, o que tem acontecido? Sentencio, julgo procedentes dos pedidos, decreto o despejo, mas que só vai ser executado daqui a 3 meses. Ou término da pandemia, alguma coisa nesse sentido. E isso pode acontecer. Tá? Mas aí é a avaliação do juiz. E o juiz ele tem que ser provocado por nós, advogados. Porque vamos ter aquela situação
os dados do Secov demonstram que a maioria dos imóveis que são alugados são de um locador. Assim, é o único imóvel do locador. Ou seja, o locador precisa daquilo para viver, para compor renda. Às vezes é a única renda dele. Esse é um caso que nós, advogados, temos que levar a juízo e demonstrar. Olha, o locador vai passar fome. Tem que despejar. Se não despejar agora, quem vai ser despejado é o locador do outro imóvel. Ou ele vai morar debaixo da ponte. Olha, e aí você discutir isso com o juiz. Né? Aí é o trabalho do advogado. Vamos olhar um pouquinho para o outro lado, para o locatário. O locatário está com dificuldades. Certo. Quem que é o locador? O locador tem 200 imóveis. Então ele pode aguardar um pouquinho. Né? Veja, essas são as argumentações que você vai usar dentro da sua advocacia. Seja para prevalecer o direito do locador ou do locatário. Mas o que eu digo para vocês é que não tem fórmula pronta. Fórmula pronta não tem. Tá? A gente tem que tentar alcançar a justiça, os interesses dos nossos clientes, mas vão ser de formas variadas. Não tem regra pronta para todos. Tá? Adentrando na parte de locação não residencial. Amigos, eu estou sendo muito superficial em algumas questões, também por conta do tempo, tá? Aqui eu faço algumas provocações, jogo elementos para vocês, tá? Mas de forma alguma, em 1 hora, a gente esgota todo o impacto que tem essa pandemia de locação. A doutora Camila me fez o favor, que pelo menos limitou meu assunto para locação. Porque se ela tivesse ampliado para compra e venda, condomínio, aí eu estava roubado. Aí eu desistia. Eu ia enrolar, ia passar mal, não ia aparecer. Entendeu? A locação, pelo menos, eu consigo resumir algumas coisas. Entendeu? Um assunto, a gente trabalhar isso aqui. Falando do 567, comecei a falar, aí lembrei, vamos falar da locação residencial. Deixa eu compartilhar aqui com vocês o texto do 567. Copiar aqui, colar até aqui no chat. O artigo 567, se durante a locação se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. É importante a gente diferenciar, amigos, que esse faz parte do capítulo de locação das coisas previsto no Código Civil. A princípio, ele é aplicável à locação de imóvel urbano? Não, a princípio não. Por quê? Nós temos uma regra no Código Civil de 2002 que é a seguinte. Deixa eu citar aqui o artigo também. A locação de imóvel urbano, ela é regida por lei especial. E isso foi resguardado pelo próprio Código Civil. Deixa eu citar o artigo. Locação. Está lá na parte final. 2000, locação. Só um instantinho que eu vou citar para vocês, amigos. E ela resguarda isso por quê? A locação de imóvel urbano, a lei do inquilinato, a lei 8245 de 91, ela é tão bem feita que realmente seria um pecado o Código Civil mexer naquilo que já está tão bom. Né? Claro, ela pode agora não ser perfeita, porque com o tempo, nenhuma lei dura, na verdade, com o tempo. Né? Mas essa dura muito bem, envelheceu muito bem, porque foi muito bem feita. E por quê? Os autores do anteprojeto de lei, já falei isso em outras oportunidades, na Leopoldina, os autores do anteprojeto de lei foram o professor Silvio Capanema, o saudoso professor Pedro Cantizano e o professor doutor Geraldo Beires Simões, advogados especializados na área imobiliária. Então, fizeram uma lei muito boa. Então, o Código Civil, quando foi publicado, uma das últimas alterações no Congresso Nacional foi, olha, não vamos mexer na lei de locação. E o 2036 deixa isso bem claro. É lei especial. Só que nós estamos falando de uma pandemia, amigo. Ninguém pensou em pandemia quando fez qualquer lei. E aí o professor Gustavo Tepedino foi o primeiro que eu vi alegando isso, tá, amigo? Não sei se foi o primeiro que fez essa comparação, tá? Mas o cito.
e ele foi acompanhado por vários, dizendo que será que não cabe uma aplicação analógica do artigo 567, que fala de deterioração da coisa, quando tem um ato do poder público que proíbe o uso daquele imóvel? Não é? Porque eu aluguei algo que servia para algo. Agora ele não me serve mais. Por quê? Foi por culpa do locatário? Não. Foi por culpa do locador? Não, menos ainda. Foi por culpa, responsabilidade, vou dizer culpa, do poder público. Porque o poder público, seja Estado ou município, e pelo entendimento do STF, prevalece o menor, né? Na competência concorrente, prevalece o município perante o Estado, perante a União. Então, quando ele diz não pode funcionar restaurante, eu tenho que fechar a porta. Fato do príncipe. Então, isso não afetaria esse artigo? Vejo que sim, amigos. É uma construção doutrinária razoável. Pode ser utilizada, sim, pelos locatários, em benefício dos locatários. Vejo justiça, sim, na aplicação analógica dessa regrinha. E nisso, amigos, o que nós temos? Eu cito um outro também, importante da gente levantar, que é o artigo 26 da Lei do Inquilinato. Esse eu não vejo com frequência, mas é o que eu tenho utilizado. Vejo as pessoas falando mais do 567 do que o artigo 26. Deixa eu colocá-lo aqui para vocês. Que é a situação de obras no imóvel. A obra, André, o que tem a ver? Você está falando de pandemia, não tem nada a ver com obra. Não é um artigo perfeito. Ele também tem problemas. O 567 ele tem um problema de que eu estou falando de um artigo de locação de coisas que, a princípio, não seria aplicável para a locação de imóvel urbano. Mas que a lógica jurídica que ele tem pode ser transferida. É a mesma coisa com o artigo 26. O artigo 26 fala de indisponibilidade temporária do imóvel porque eu estou fazendo obra, porque eu preciso fazer obra. Eu não tenho a questão da obra, necessariamente, mas eu tenho a situação da pandemia. Eu tenho um ato do poder público que me impede de usar o imóvel durante todo o período, ou durante... Assim, eu consigo até usar o imóvel, mas não consigo usá-lo totalmente. Né? E aí eu vou citar né? Então, eu vou lhes dar um exemplo. André, você está dizendo que se eu tenho um ato do poder público, isso gera algum impacto, e aí eu posso justificar uma revisão contratual com base nisso. Sim. Aí você está, por exemplo, um cliente meu, que é uma pizzaria. Pizzaria. Não vou dar desconto para ele, não vou renegociar nem nada, porque ele está usando o imóvel. Ele continua fazendo pizza e entregando em delivery. Mas ele tem mesas e cadeiras. Essas mesas e cadeiras não são para enfeite. Ele não está usando o imóvel dele. Não totalmente. Ele está em parte. Está usando a cozinha. Certo? Mais um motivo para mostrar que alguma coisa ele tem que pagar. Mesmo que ele não pudesse usar nada, minha opinião é que tem que pagar alguma coisa. Alguma coisa. Mas esse está mais ou menos no limbo. Porque ele não usa tudo, mas também não está usando... se ele não está usando tudo, mas está usando alguma coisa. Já vi muitos falando que assim, não, ele está liberado, não tem que reduzir nada. Não, não é bem assim. O quanto que é o delivery no seu faturamento? Aí a gente vai para outras discussões que, via de regra, a gente não faz, mas que nesse momento de pandemia, a gente tem que se debruçar nessas questões. Não é absurdo você, representando o seu locatário, abrir suas contas nesse momento para demonstrar. Mas eu não quero mostrar minhas contas. Então, paga. Acho que é algo razoável nessa discussão. Mas isso é íntimo, né? Isso é da privacidade da empresa. Mas você está pedindo para eu reavaliar aquilo que está contratado. Né? Vamos sair um pouquinho dessas balizes para a gente negociar de forma transparente. E por isso que é importante a negociação, trabalhar isso bem, porque mesmo que seja para depois de você fazer uma ação, você já queimou etapas, você já viu aquilo que era possível. E aí, quando você vai discutir com o seu locatário, com
assim, você representando o locador, você representando o locatário, você coloca as cartas na mesa. Olha, a situação é essa. Não tem muito espaço para você ficar escondendo informação, porque aí também é um pouco do oportunismo, né? Poxa, teve a pandemia, eu vou reduzir. Vou dar um exemplo, vou cortar na própria carne. Vou dar o exemplo do meu escritório. Eu não sou proprietário do imóvel onde fica o meu escritório. Eu não sou, eu alugo. Prefiro sempre alugar, tá? Acho que proprietário gasta muito, né? Então, prefiro alugar. Aluguei. Seria justo eu pedir uma redução de 90% do meu aluguel? Não é justo, estou trabalhando. Está funcionando normalmente. Ah, mas os prazos pararam. Tá, mas a justiça andou com os mandados de pagamento, está entrando. Ah, mas não entrou tanto quanto o outro mês. Ah, mas aí também é o risco do negócio. Né? Aí eu tenho que ser justo, eu como locatário, será que vale? Assim, eu poderia usar esses elementos. Por quê? Não está vindo tanto cliente quanto era antes. É verdade, alguma redução de receita veio. Mas não é bem justo. Pleiteei, sim, uma redução, pedi, mas não uma redução, na verdade, um prazo de carência de parte do aluguel. Olha, pago um percentual e o restante do percentual me parcela isso daqui a 6 meses. Ou seja, você não vai abrir mão de nenhum valor. Você só está abrindo mão de receber todos eles agora. Isso que a gente tem que ver se é razoável para acertar. Porque o judiciário não vai te dar uma solução, pode não ser a solução que você quer. Tá? Eles torcem, mas pode não ser. E aí você trabalhando nesses elementos ajuda. Porque você pega o artigo 567 e o artigo 26, trazem uma lógica legal para situações semelhantes. Dá para enxergar isso. E no caso do artigo 26, eu, locatário, tenho o direito de desfazer a locação. Então aí está uma boa justificativa se você quiser abandonar o imóvel. Não abandonar, não é esse o termo. Mas se você quiser rescindir a sua locação sem multa. Porque aí você pode dizer o seguinte, olha, eu não está disponível para mim. Então não serve mais para mim. Posso rescindir aí comigo, mas sem me pagar a multa por rescisão antecipada. Você consegue usar isso como argumentação para livrar o seu locatário dessa multa. Ou pelo menos reduzi-la. Né? Entendemos, locador, que a situação é tão ruim para você quanto é para a gente. Então eu pago metade da multa e me libera. Essa é a situação que é uma situação trágica, né, amigo? A pessoa que está trabalhando no seu negócio tem que abandonar o ponto. Mas pode ser uma alternativa. Né? Ah, não vou abandonar o ponto porque é demais, eu consigo pagar alguma coisa, mas ele não chega no valor que eu desejo. Então aí vamos fazer uma ação? Tudo bem. Amigos, fazendo outra colocação em relação à revisional. A ação revisional de aluguel, ela tem um pressuposto, que é, eu só posso mover uma ação revisional após 3 anos do último pacto de... Onde que está aqui? Do último pacto de aluguel. 3 anos. Onde está o artigo na lei do inquilinato? Revisão. Não esqueci, amigos. 3 anos. Então, você fez um acordo há 3 anos. Você pode mover uma ação revisional. Como que fica nesse momento? Você, na sua inicial, que se eu sou advogado locador, eu vou usar isso. Eu vou dizer que você não tem os pré-requisitos da ação. E se você move uma ação com menos de 3 anos, às vezes eu estava negociando, por exemplo, um aluguel, que a renovação foi no ano passado. Na renovação teve negociação de aluguel. Então o prazo não deu. Mas aí o que a gente vai trazer? A gente vai trazer a questão do caso fortuito, força maior, né? Está aqui o artigo, e também o fato de que pandemia, um evento realmente totalmente imprevisível, e é trazer isso para a continuidade do contrato. Veja que é muito importante também mencionar o 422 do Código Civil, porque dentro da probidade, boa-fé, a ideia de preservação da relação contratual. Tá?
Esse princípio é muito importante, amigos. Preservação da relação contratual. Tudo no direito, ou quase tudo no direito, existe para criar mecanismos, ferramentas para que as partes continuem desempenhando seus papéis dentro daquela relação contratual. É óbvio que eu não posso também pensar esse princípio no absoluto. Eu não vou preservar essa relação contratual quando ela é claramente muito mais nociva para uma parte do que a outra. Não há dúvida. Mas é algo que a gente pode sim trabalhar em alguns elementos. Deixa eu citar aqui mais alguns outros artigos. Coloquei aqui 421A do Código Civil. Importante mencionar. Vocês devem se lembrar da Lei de Liberdade Econômica. Aqui, coloquei aqui a redação do ano passado, tá? Nem deu muito tempo para a gente estudar essa alteração legislativa, tá? Nem deu muito tempo. A maioria da advocacia pouco conhece a Lei de Liberdade Econômica. E o que fala? Caput, do 421A. Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantindo também que, e aí outros pontos, que eu ainda vou entrar, principalmente o inciso primeiro. Veja que, em geral, qual que era o princípio máximo, né? O valor mais protegido da Lei de Liberdade Econômica? Respeito às relações privadas, autonomia das partes para fixar. É a ideia de que é o seguinte, se não for, por exemplo, previsto em lei especial, como o Código de Defesa do Consumidor, eu tenho que sempre interpretar que as partes estão em pé de igualdade. Tá? Salvo uma presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção. Temos é a pandemia. Tá? A própria Lei de Liberdade Econômica, ao dar mais autonomia para as partes, deu um espaço para, nesse momento, nós renegociarmos, revisarmos as relações contratuais. Porque ninguém pensou na pandemia quando fechou o contrato. Tá? E aí, uma situação diferente e aí, veja o inciso primeiro. Diferente assim, dá uma outra luz. As partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução. E aí é o seguinte, amigos. Vou dar um exemplo. Estava falando muito de defesa do locatário, deixa eu falar um pouquinho da defesa do locador. Vamos fazer... Tudo bem, locatário, você quer que eu reduza o aluguel? Vou reduzir. Tá legal. Vocês sabem como que é essa situação de pandemia, né, amigos? A cada dia é um fato novo. A cada semana é algum elemento novo que faz a gente mudar de interpretação e, principalmente, a parte financeira muda também. Então, o locatário pediu 50% de redução do aluguel. Aí o locador disse, tá bom, vou reduzir. Nesse termo adjetivo, o que eu colocaria, representando o locador? Que estamos renegociando por essa situação de pandemia. E que as partes concordam com tudo, colocam toda a redação jurídica ali legal. Por quê? Se ele quiser renegociar de novo, eu já renegociei com o evento pandemia. Veja, o meu contrato de locação anterior nem mencionava pandemia. Agora eu estou mencionando. Não cabe renegociação. Não obrigatório. Então, aquelas argumentações do 467, 567, 422, eu estou mantendo. Estou de boa fé. Você está de boa fé e está aceitando isso, essa condição. Para não eu ter que obrigatoriamente reduzir. Isso termina sendo a defesa do locador, caso esse locatário busque uma revisão judicial desse acordo, eu vou colocar isso na defesa desse locador. Mas a gente não negociou nesse momento de pandemia? Ah, mas aconteceu um outro fato. Não, mas aí esse fato também é do risco do negócio. Então você fez uma proposta para mim vazia. Veja. Claro, a gente não pode ser linha dura com tudo, tá, amigos? Pelo contrário, esse é o momento que você não consegue ser linha dura com quase nada, tá?
mas são elementos objetivos para a gente argumentar. Não adianta eu simplesmente falar, quero mais aluguel, quero menos aluguel. Eu tenho que ter ferramentas jurídicas para trabalhar isso. E aí, esses são elementos concretos, previstos em lei, ou mesmo que não seja uma previsão que caiba como uma luva, mas são previsões que, analogicamente, você consegue aplicar. Tá? Nesse caso, veja que ainda é aplicação analógica, meio que porque ele fala sobre lei especial. Então, ainda poderia dizer que não se aplica o 421A, porque a lei do inquilinato tem outras questões. E não está sem razão essa linha. Mas, ao mesmo tempo, a gente consegue discutir. Citar outro artigo, amigos. Amigos, fiquem à vontade para fazer perguntas aqui no chat, tá? Que ainda no finalzinho eu vou e falo, tá? Daqui a pouco a Camila vai me dar um cartão vermelho, mas não se preocupem, eu vou e respondo tudo o mais rápido possível. Teoria da imprevisão, amigos. Então, vamos para o artigo 317. Teoria da imprevisão. Posso aplicar isso nessa discussão? Claro que pode. Relação contratual dá, tá? Para tristeza dos locadores, tá? Quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e do momento da sua execução, o juiz poderá corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quando possível, o valor real da prestação. Tá? Isso significa que, olha, já com o que eu falei do 421, isso vem também fazendo coro. Porque, veja, quando por motivos imprevisíveis, se eu coloco no meu acordo pandemia, a pandemia já não é mais imprevisível. Já não é mais imprevisível. Então, o 317 te reforça nisso. Tá? Mas o 317 ele viabiliza a revisão judicial. É uma das bases no direito material para que eu possa fazer essa revisão. E aí, quando tiver a alegação do locador de que ação revisional só depois de 3 anos. Não. Essa situação é imprevisível. Artigo 317. Tá? Então, vocês podem aplicar também esse artigo. Deixa eu ir para os outros, porque eu quero falar de outros também. 478, 479. (480) também. Resolução por onerosidade excessiva. Nos contratos de execução continuada, caso da locação, ou diferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão a data da citação. 479 continua falando. A resolução poderá ser evitada, oferecendo-se o réu a modificar equitativamente as condições do contrato. E 480, se no contrato as obrigações couberem apenas uma das partes, poderá ela pleitear que a sua prestação seja reduzida ou alterado o modo de executá-la a fim de evitar a onerosidade. Esse é um exemplo que, claro, vocês podem advogar de repente a aplicação desses dispositivos, né, da teoria da onerosidade excessiva, mas eu não vejo aplicação para a locação. E por quê? Porque um dos requisitos disso é que haja, para uma das partes, aqui, extrema vantagem para a outra parte. Desde quando é extrema vantagem para o locador, ele recebeu o aluguel normal? Não é. Pode ser realmente para você, locatário, excessivamente onerosa, porque a situação complicou. Mas não tem uma excessiva vantagem do outro lado. Não tem. Não tem. Então, eu não vejo aplicação desse artigo, disso. Às vezes, um ou outro advogado você vê falando isso, onerosidade excessiva. Às vezes pensou, mas não aplicou adequadamente o instituto. Tá? Então,
vejam isso, tá? Eu diria que, por exemplo, não sou juiz, lógico. Perdão, eu me coloquei no mudo. Eu ia avisar agora. Se eu fosse juiz, eu diria, ó, fundamentou errado. Não vejo vantagem excessiva do outro lado. E como advogado locador, é o que eu atacaria também. Então, eu não vejo a aplicação desses artigos, tá? Fique à vontade se vocês quiserem defender outra tese, tá? Mas eu realmente não vejo. Deixa eu já dar preferência para uma pergunta aqui. O Maurício perguntou. Para locação de 30 meses residencial, 2 anos e meio, que é o padrão, pode incluir cláusula livre de multa após 12 meses para locador e locatário, denunciando 30 dias antes? Pode, sem problema algum, Maurício. O locador, isso é direito do locador. O locador está fazendo por prazo determinado de 2 anos e meio, 30 meses, mas está colocando que, olha, 12 meses está livre. Tá vendo? Após 12 meses, ou seja, os primeiros 12 meses eu cobro a multa. Depois de 12 meses, está livre de multa. Né? Veja que isso é bom mais para o locatário. Para o locador, o ideal era até deixar. Não, vou deixar para o prazo indeterminado? Pode parecer isso? Depois de 12 meses, prazo indeterminado? Não, é interessante deixar o de 30 meses, porque, nesse caso, o locador não pode pegar de volta e tem aquelas hipóteses normais de retomada. Então, essa é uma situação boa, que você, de repente, viabiliza. Né? Eu acho que não é produtivo para o locador eu emperrar uma locação por isso. Né? Não, você é obrigado a pagar multa. Não, pô, libera ele de multa. Esse parece um bom período. 1 ano é garantido. Se você me deixar esse imóvel antes de 1 ano, você vai ter que me pagar a multa. Agora, depois de 1 ano, está liberado? Não vejo problema. Nada de ilegal nisso. A lei do inquilinato, ela, inclusive, foi uma consequência dura de nulidade para cláusulas que tentem contornar os direitos concedidos pela lei do inquilinato. Não é o caso. Não é o caso. Porque o locador, ele que está sendo beneficiado com essa multa. Ele pode abrir mão disso. Seria situação diferente se eu tirasse dele o direito de uma locação não residencial de renovatória. Né? Aí sim você está contra preceito fundamental da lei do inquilinato e aí seria uma cláusula nula. É até um tipo criminal pela lei do inquilinato. Avançando, amigos, sei que já estourei meu tempo, mas deixei o mais catastrófico para os locadores para o final, que é o artigo 393. Vou colocar aqui. Ele está dentro da parte de inadimplência das obrigações. Obrigado, hein, doutora Réa? Muito obrigado. Agradeço aí sua presença. Muito obrigado. Tá? Eu tento aqui compartilhar algumas coisas. Fique à vontade depois para criticar e tudo mais. Mas aqui eu estou falando de advogado para advogados. Eu não estou falando como professor. Professor nada. De advogado para advogado. Né? A gente vai aprendendo todos os dias e aí compartilhando essas linhas para vocês trabalharem dentro das suas causas e às vezes até causa própria. Né? Vocês até estão usando em causa própria. Artigo 393, que fala do inadimplemento das obrigações, está dentro desse capítulo, desse título, e fala o seguinte: o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no fato necessário cujos efeitos não era possível evitar ou impedir. É o que nós estamos aqui, amigos. Estamos diante disso. Tá? E veja que tem uma face de caso fortuito e uma face de força maior. Lembrando um pouquinho do nosso estudo de direito, né? Caso fortuito, da ação humana, força maior, da ação da natureza. A gente tem ambos. Força maior, coroninha, e temos caso fortuito, que são as medidas do poder público para fazer frente a isso.
Então a gente tem os dois. Então não está errado. Muitas vezes a gente via colegas falando, na dúvida, fala tudo, né? Caso fortuito, força maior, né? Que nem injúria, calúnia, difamação. Não sei qual é a diferença entre os três. Então eu falo os três ao mesmo tempo, né? Nesse caso, a gente pode falar os dois ao mesmo tempo, porque existem aplicações dos dois, tá? E aí você pode utilizar isso. Mas veja que o 393, veja como que ele menciona essa parte de se expressamente não se houver por eles responsabilizado. Tá? Trazer um outro caso, não tem nada a ver com locação, e vou dizer por que fica distante disso. Seguradoras. Praticamente todos os planos de saúde têm cláusula que exclui pandemia. Nunca vi um que não tenha. Mas essa é uma cláusula que está sendo derrubada. Está sendo derrubada. Por outros aspectos, aplicação do Código de Defesa do Consumidor, né? Situação insustentável para os pacientes, situações assim. Mas são construções que é difícil você fazer isso na locação. Na locação, eu não tenho. Quando eu olho para uma seguradora, a gente pode olhar ainda para uma seguradora imensa, multibilionária, não sei, estou exagerando, mas é imensa, tem uma organização muito grande, e aí você vê que esse contrato não é paritário, sem dúvida, é de adesão total, né? Mesmo quando são com empresas, hein? Mesmo quando é um plano de saúde empresarial. Eu, pelo meu escritório, pela minha empresa, não consigo negociar nada, né? É de adesão, ponto. Locação não é assim. Locação não é assim. A locação, principalmente nos últimos anos, né, o mercado imobiliário estava começando a se reerguer, né? Agora levou essa paulada que a pandemia, não só o mercado imobiliário todo, né? Eu diria até que o segmento imobiliário está até melhor do que outros, né? Segmento de turismo, né? Vejam outros, estão piores ainda. Mas não está bom para ninguém, o imobiliário não está também. Mas nos últimos anos, nos últimos 3 anos, veja como que o locatário ganhou muita força na barganha, né? Imóveis vazios, dificuldade de alugar, tinha locador oferecendo só pelo preço do condomínio. Se eu me pagar o condomínio, já está bom, né? Nesse momento de pandemia, vai ser pior. Vai ser pior. Tá? A gente não dá para a gente dourar a pílula, amigo. Não tem. Não tem solução fácil. E aí, nisso, é conversando, tentando negociar, tentando acertar, vendo o que é possível. Tá? E não ficarmos apegados com o que era o passado. Eu ganhava 10 mil com esse imóvel. Não vai conseguir mais. Não vai conseguir mais. Tá? E o locatário também com essa ideia. Não, tem que abaixar. Não tem que abaixar. Né? Mas saiba que se você não abaixar, ele vai sair. Vai ficar vazio, ou ele vai conseguir numa ação, alguma redução. Estão falando mais aqui. A Márcia perguntou, em caso de negociação do valor de locação na pandemia, se o locador está irredutível e agora passados 3 meses, faz proposta para o locatário de 30% do valor do aluguel, porém, todo o pagamento à vista referente aos meses de abril, maio e junho, né, que ficou inadimplente. O locatário, não tendo condições, pode pedir parcelamento? Pode sim. Esse é um caso, sem dúvida, que eu recomendaria o locador a não isentar, não estou dizendo para o locador isentar, mas fazer um parcelamento razoável desses valores que ficaram pendentes, receber 30% e conceder moratória da carência. Poxa, mas isso eu não aceito. Dependendo da condição, de repente tenta chutar um pouquinho para cima, né? 30%, será que não dá para 50%? Né? E por aí vai. A gente tem visto decisões judiciais mais recentemente, e isso muda. Amigos, façam um favor para vocês e para os seus clientes. Antes de mover qualquer ação, façam uma pesquisa de julgados, porque eles estão mudando a cada dia. Tá? 1 mês e meio atrás, eu diria que 25%, 30% era a maioria dos julgados, de liminar. Pesquisando agora, é 50%. Qual é? Eu ainda posso discutir o 25%? Não, claro que pode. Estou dizendo, você vai defender aquilo que você acha que é justo, que você acha que é razoável.
Mas o que eu quero dizer é que isso oscila muito. E os juízes estão decidindo com base no achismo mesmo. Tá? E por que o 50% está bem amigável? A pandemia afeta tanto o locador quanto o locatário. Então, eu vou fazer uma divisão salomônica. Vou cortar o bebê ao meio. 50% para cada lado, por enquanto, como aluguel provisório. Tá? Mas eu também avalio de outra forma. Eu acho que dividir riscos até que é razoável. Né? Porque, diferente de outras situações, essa pandemia está machucando todo mundo, locador e locatário. Mas veja que os 50% do aluguel não é bem 50% da relação. E o locatário que continua pagando condomínio? Então não está 50%, porque ele está pagando condomínio. Se você juntar o condomínio, tudo aquilo que o locador ganha com o contrato, ele não ganha só aluguel. Ele deixa de pagar o condomínio, despesas ordinárias, e deixa de pagar, às vezes, o IPTU. Nesse caso, só se tiver a cláusula contratual passando o poder, a obrigação do pagamento de IPTU do locatário, tá? Porque a lei fala que é do locador, mas que ele pode repassar isso por contrato para o locatário. Lembre-se dessa regra. Então, o locador ele recebe o aluguel e também deixa de pagar o condomínio, cota ordinária, e o IPTU, com cláusula contratual. A soma disso tudo é que tem que dar, você tem que dividir por metade isso. Né? Eu movi uma ação recentemente nesse sentido. Eu pedi para, sei lá, nesse caso eu estava representando o locatário. Eu pedi para dar um desconto de 70% no aluguel. Por 70% isso é um absurdo. Tá, mas eu estou pagando o condomínio. Sabe o preço do condomínio? O condomínio é pesado. Né? O juiz ele canetou 50%, que é até o que o locador tinha oferecido. Né? Mas aí eu estou agravando, recorrendo, dizendo o seguinte: não, excelência, pela sua argumentação, você quer dividir de forma igual. Então, de forma igual não é assim. De forma igual tem que ver o condomínio também. Entendeu? Isso que eu estou falando está certo? Não, amigos, não tem certo, não tem errado. Nós estamos buscando soluções para casos concretos. Cada um deles você vai avaliar qual que é o melhor, qual que é o mais justo e com justificativa jurídica. As justificativas jurídicas são esses artigos que eu passei para vocês. Tá? E aguardem o PL 1179, que teremos outras disposições que eventualmente vocês podem usar, ou que vocês terão como limite. Vão saber que despejo por liminar, depois do projeto de lei 1179, não vai conseguir. Né? Então, mesmo que você tivesse esperança de convencer um juiz, com a lei fica mais difícil. Tá? E fiquem atentos para isso, porque a cada dia a gente tem novidades. Tá? E surgem das mais diversas fontes. E essa parte de abre e fecha comércio, abre atividade, fecha atividade, tem decreto, tem decisão judicial, isso obriga a gente, nós advogados, estou com a Globo News aqui ligado, estou com aqui o canal aqui, o rádio aqui ligado também. O pessoal aqui no meu WhatsApp também. Qualquer coisa que aparece no grupo da comissão, né, da Leopoldina, qualquer coisa ali eu vejo, porque é assim que tem que ser. Tá? E nossos clientes esperam isso da gente. Tá bom? Mais uma pergunta, amigos. Sei que eu já estourei o meu tempo. Oziel. Oi, Oziel. Como vai, meu amigo? Espero que você esteja bem. Da OAB Jovem, né? Da OAB Leopoldina. Grande amigo. Quando a garantia é o seguro-fiança, posso pedir que a seguradora cubra parte reduzida em uma negociação por causa da pandemia? Excelente pergunta, Oziel. É o seguinte: não pode haver acordo de locação sem interveniência da seguradora. Não pode. Porque qualquer acordo que eu faça não é oponível para a seguradora se ela não agiu como interveniente. Porque ela que tem que avaliar isso. E ela não tem obrigação, Ziel. Ela não tem. Não tem. Aí você pode falar, mas é isso, aquilo. Ela não tem essa obrigação de cobrir isso. Por quê? Quando você dá o desconto, assim, você pode até negociar. Assim, obrigação não tem, mas você pode até negociar. Porque se você deu o desconto, você abriu mão de um valor que ela não vai conseguir correr atrás. E é condição sine qua non do contrato dela ela poder ter condições de correr atrás do prejuízo dela. É a subrogação dos deveres, das obrigações, e, nesse caso, dos créditos que você tem como locador.
você subroga a ela o direito de cobrar. Então, quando você dá o desconto e ela não interviu, ela não vai conseguir cobrar isso lá. E se você deu o desconto, ela não vai conseguir mesmo cobrar. Você poderia considerar, de repente, uma moratória. Carência. Ou seja, você me paga 30% e 70% você me paga depois. Aí ela pode arcar com esses 100% agora com você e depois correr atrás. Aí é questão de negociação. Acho difícil que a seguradora aceite isso. Por que que eu digo isso? Porque o grau de sinistralidade nesse momento está muito alto. Elas, as grandes que fazem seguro-fiança, elas têm lastro financeiro, elas têm resseguro, elas cobrem tudo, tá? Mas elas não vão fugir das condições contratuais tradicionais. Acho que isso é forçar demais, tá, Uziel? Acho que eu não consigo obrigar, não. Não consigo obrigar e acho que não consigo negociar com elas, tá? A não ser, claro, que se você tivesse, sei lá, 1 milhão de imóveis, né? E para você, e para ela fosse interessante te agradar, puxar o seu saco para arcar com alguma coisa fora do padrão da pólice. Mas eu acho que não consegue, não. Nesse momento, seguro-fiança termina sendo a melhor garantia para a locadora. Sempre foi. Eu sempre achei que sempre foi, mas é cara, né? Cara no sentido de que amplia o valor locatício e, às vezes, você não fechava o aluguel no valor que você queria porque você tem que cobrar um pouco a mais, o que não acontece com o fiador e tudo mais, né? Mas é uma alternativa. Mas isso tudo para o futuro, porque agora, nesse momento, no momento eu tenho que trabalhar com o que tem no contrato, né? Essa situação de pandemia, amigos, para imobiliários como imobiliários ou aqueles que tentam ser imobiliários, como Quinto Andar e outros, que situação difícil, né? Garantir aluguel nesse momento. Agora é a hora de cumprir a promessa, né? Mas são situações diferentes. Vejo que vários desses artigos eles podem alegar. E vários desses artigos alegar para tentar fugir da obrigação. Tem elementos para isso, tá? Se é justo ou injusto, não tenho dúvida que para todo mundo que faltar dinheiro vai ser injusto. Vai ser injusto. Mas são situações realmente que a gente enfrenta nesse momento. Bom, amigos, era esse o recado que eu tinha para passar para vocês. Espero que tenha sido útil de alguma forma para vocês. Eu passo para vocês assim, uma mensagem de conforto, né, de força nesse momento. Toda a advocacia tem que ficar unida. Veja como que... Vamos pegar essas coisas para o bem, né? Veja como que a gente teve aqui quase 40 pessoas, né? Mesmo no momento de pandemia, a gente tem como, não fisicamente, mas nos unirmos, né, para o bem comum. E o bem comum é o quê? É que as coisas continuam funcionando, ninguém morrendo, né, de preferência, por favor, mas as coisas funcionando. E a advocacia, isso é o papel da ESA, o papel da doutora Camila, à frente da ESA OAB Leopoldina, das subseções, de trabalhar na qualificação, capacitação e criando um espaço de debate, né, de troca de informações. Né? Muitos dos nossos colegas, e falo isso por experiência própria, advogam sozinhos, né? São autônomos. Né? Hoje eu tenho um escritório, aí eu tiro dúvidas com meus sócios. Né? Mas quando eu trabalhei como autônomo, eu não tinha ninguém para perguntar. Para que eu ia perguntar? Para quem que eu ia interagir? A ESA faz esse papel, porque aqui a gente debate. Não só quem tem escritório, tem outros para conversar, mas aqui a gente conversa, a gente debate, escuta o outro. Né? E esse ambiente virtual, amigos, eu sou fã de tecnologia, e o ambiente virtual, ele aproxima, ele tem condições de aproximar. Tá? Aqui eu consigo olhar vocês nos olhos, tá? Aqueles que botaram os vídeos, lógico. Mas eu consigo ver, interagir, a gente consegue compartilhar informações, discutir, e aqui receber até pessoas que, como estão aqui, de outros estados, outros municípios. Né? Então aqui a gente agrega muito mais. Então isso é importante e vamos trabalhar tentando alcançar o nosso ideal de justiça, amigos. O ideal de justiça é a gente não sabotar ninguém, a gente não obter vantagem devida de ninguém
mas ainda assim ganharmos o nosso ganha-pão ajudando os outros. Muito obrigado, coleguinhas. Obrigada, André. Muito obrigada novamente pela brilhante exposição aí, como sempre, né? Passando muito aprendizado para a gente. Foi o que você falou, o papel da ESA realmente é esse. A gente está aqui buscando manter esse nosso compromisso de manter a qualificação dos advogados. Esse momento, esse lugar virtual, realmente a gente consegue buscar outras pessoas, né, de outros estados, como você disse, não só de outros estados e de outras subseções, porque normalmente nas nossas aulas presenciais a gente abrange mais os alunos ali da própria região. E aí, dessa maneira virtual, por isso que eu disse que muito provavelmente a gente vai continuar depois, quando voltarem as aulas presenciais, a gente vai continuar também com esse espaço virtual. Então, muito obrigada novamente por essa parceria, pela brilhante aula. Queria agradecer a todos os presentes aqui, fiquei muito feliz, nós tivemos 42 pessoas aqui assistindo simultaneamente. Para uma terça-feira à noite de pandemia, assim, acho que as pessoas já estão um pouco esgotadas, tem umas pessoas que não estão mais tão bem, né? Então, assim, eu fico muito feliz da gente conseguir deixar esse espaço virtual cheio, é como se fosse a sala de aula cheia, eu estou feliz da mesma maneira, então agradeço a todos pela presença. Terça-feira, às 18 horas, temos sempre um encontro marcado aqui pela ESA Leopoldina. Terça-feira que vem, nós vamos ter aula com o juiz Felipe Bernardes, que é um juiz do trabalho, e nós vamos falar sobre as alterações no contrato de trabalho em época de pandemia, um tema aí que também está bem relevante, sendo bem discutido aí. Então, estão todos convidados, convidem os amigos, e o que precisarem podem contar com a gente, com a ESA, com a AB Leopoldina. Estamos sempre à disposição. A OAB somos todos nós, né? Então, vamos juntos. Que fiquem todos bem. Boa noite. Obrigada, gente.